como dois navios conseguem colidir quase de frente em pleno oceano, onde espaço para desviar é o que não falta? Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu na história que você vai conhecer agora. Quase 70 anos atrás, em 1956. A imprudência de um comandante e a negligência de outro resultaram em uma tragédia até então inédita. Dois grandes transatlânticos se chocaram no meio do Oceano Atlântico, e um deles acabou afundando por causa disso. As embarcações envolvidas eram o navio italiano Andrea Doria e o sueco Stockholm. A colisão entre os dois em mar aberto entrou para a história como um dos acidentes marítimos mais absurdos já registrados, consequência direta de uma sequência de erros cometidos por ambos os lados. Naquela noite, havia um nevoeiro denso sobre o mar, o que reduzia drasticamente a visibilidade. Mesmo assim, o Andrea Doria, que era relativamente novo e na época considerado o maior transatlântico da Itália, seguia em alta velocidade. Ele contava com 3 piscinas, 3 cinemas e capacidade para mais de 1.000 passageiros, além de centenas de tripulantes. Vinha de Gênova em direção a Nova York e estava atrasado, o que fez seu comandante optar por manter o ritmo máximo. No sentido contrário, navegava o Stockholm, com pouco mais de 500 passageiros e cerca de 300 tripulantes. Ele havia partido de Nova York naquela mesma manhã e seguia rumo a Copenhague, portanto, em rota oposta ao navio italiano. Logo atrás dele vinha outro grande transatlântico, o La de France, que também cruzava o Atlântico em direção à Europa, e que mais tarde teria um papel decisivo nessa história. O radar do Andrea Doria indicou a presença do Stockholm à frente. Mesmo assim, o comandante italiano não reduziu a velocidade. Ele acreditou que conseguiria passar pelo lado direito do outro navio sem precisar alterar o curso, já que estava com pressa e não queria atrasar ainda mais a viagem. Esse foi o segundo grande erro daquela noite, depois de manter velocidade excessiva em meio ao nevoeiro. Do outro lado, o comandante do Stockholm também percebeu pelo radar que outra embarcação se aproximava. Ele se preparou para passar pelo lado esquerdo do Andrea Doria, como determinam as regras de navegação. No entanto, assim como o colega italiano, também não diminuiu a velocidade, contrariando outro princípio básico de segurança. O problema é que ambos interpretaram mal a distância entre os navios, em parte por causa do nevoeiro fechado e em parte pela limitação dos radares da época. E então aconteceu o improvável. Os dois transatlânticos colidiram em pleno oceano, justamente onde não faltava espaço para evitar o choque. As consequências foram muito diferentes para cada embarcação. O Stockholm possuía uma proa reforçada, projetada para enfrentar mares gelados e quebrar gelo no norte da Europa. Essa estrutura atingiu em cheio o costado do Andrea Doria, abrindo um enorme rasgo no casco, de cima a baixo, alcançando inclusive algumas cabines onde passageiros dormiam. Já o Andrea Doria, que sofria de problemas crônicos de estabilidade, estava com pouco lastro, porque seus tanques de água e combustível estavam quase vazios no final da viagem. Com o impacto, a situação piorou drasticamente e o navio começou a adernar rapidamente. O comandante do navio italiano enviou imediatamente um pedido de socorro e ordenou o abandono da embarcação. Em pouco tempo, o Andrea Doria já estava tão inclinado que muitos passageiros não conseguiam mais acessar os botes salva-vidas por causa da posição em que o navio se encontrava no mar. O Stockholm, apesar da proa seriamente danificada, continuava flutuando e foi o primeiro a iniciar o resgate das pessoas que estavam a bordo do Andrea Doria. Pouco depois, o La de France, que seguia na mesma rota, também chegou ao local e ajudou a completar a retirada dos sobreviventes da água.
Apesar da dimensão da tragédia, menos 2 grandes navios colidindo a toda velocidade em pleno oceano, o número de mortos foi relativamente baixo, 52 pessoas, entre mais de 2.500 envolvidas no acidente. Diante da gravidade da situação, poderia ter sido muito pior. O resgate rápido fez toda a diferença. Quando amanheceu, já não havia mais ninguém a bordo do Andrea Doria, que naquele momento estava praticamente submerso. Como manda o protocolo, o comandante foi o último a deixar o navio. Horas depois, a embarcação afundou definitivamente e uma boia foi deixada no local em homenagem às vítimas. Assim terminava a história de um dos grandes orgulhos da Marinha Mercante italiana. Mas o caso estava longe de acabar. As empresas responsáveis pelos 2 navios foram parar nos tribunais, trocando acusações de negligência. No fim das contas, ficou claro que os 2 comandantes haviam cometido erros graves ao ignorar os riscos de navegar naquela velocidade e naquelas condições meteorológicas, além de desrespeitarem regras básicas de segurança em cruzamentos no mar. O processo se arrastou por meses, mas no final, ninguém foi declarado exclusivamente culpado. A conclusão oficial foi que ambos erraram. Algum tempo depois, já reparado, o Stockholm voltou a navegar normalmente. Os destroços do Andrea Doria, por sua vez, passaram a atrair a atenção de mergulhadores e acabaram se tornando o cenário de novas tragédias. Nos anos seguintes, mais de 40 mergulhadores perderam a vida tentando alcançar os restos do navio italiano, que até hoje repousam a cerca de 70 metros de profundidade, próximo à costa leste dos Estados Unidos. Ironicamente, quase tantas pessoas morreram tentando explorar o naufrágio quanto no próprio acidente. No fim, o único saldo realmente positivo daquela colisão absurda foi a criação de novas leis que tornaram obrigatórios radares mais precisos nos navios. Pouco tempo depois, também foi lançado o primeiro satélite dedicado ao controle do tráfego marítimo no Atlântico Norte, que revolucionou a navegação na rota mais movimentada do mundo naquela época. E foi justamente esse intenso movimento de embarcações que acabou gerando um dos acidentes mais improváveis da história. 2 navios colidindo de frente no meio do oceano, como aconteceu naquela noite de 1956.